Olá, hoje é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e no Panorama nós vamos falar das desigualdades do Brasil. Desigualdade econômica, de gênero e raça. 16 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza e, segundo o Banco Mundial, esse número deve aumentar. 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Apesar das conquistas sociais nos últimos anos, o Brasil continua como um dos 10 países mais desiguais do planeta. Segundo o levantamento feito pela organização Oxfam, um trabalhador que recebe um salário mínimo por mês levaria 4 anos de trabalho para ganhar o mesmo que o 1% mais rico ganha, em média, em um único mês. Caso o ritmo de inclusão no mercado de trabalho prossiga da forma como foi nos últimos 20 anos, as mulheres só terão os mesmos salários dos homens no ano de 2047. E apenas em 2086 haverá equiparação entre a renda média de negros e brancos. Esse dado é especialmente preocupante, já que mais de 50% da população brasileira se declara negra ou parda. E hoje, 80% das pessoas negras ganham até 2 salários mínimos. Para falar sobre as desigualdades no Brasil, nós recebemos o cientista político Rafael Jorges. Ele é coordenador de campanhas da organização Oxfam Brasil. E o professor Fernando Rugitsky, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse momento, o que o relatório traz para nós, né? Porque nós sabemos, os números mostram que o Brasil aí teve uma melhora nos últimos anos. Ainda assim, há 16 milhões de brasileiros nessa situação, né, dessa linha da pobreza. E o Banco Mundial projeta ainda esse ano mais de 3 milhões de pessoas que vão entrar também nessa faixa, não é, Rafael? Vamos tentar entender o que aconteceu de melhor e por que ainda o que explica essa projeção aí para esse ano também? O que a gente olhou no apanhado de todas as pesquisas nacionais de amostra por domicílio, desde que são anualmente publicadas, em 76 até agora, é que o Brasil oscilou muito entre 76 até a Constituição, mais ou menos o período pós-constitucional, entre redução e aumento de pobreza, redução e aumento de desigualdades. E a partir, digamos, de meados dos anos 90, a desigualdade e a pobreza no Brasil começam uma trajetória de queda, acentuada mais durante os anos 2000, e que agora tem essa trajetória interrompida. Então, é mais ou menos essa situação que a gente analisou, considerando o apanhado de 40 anos. Professor. O que tem ficado claro nas últimas pesquisas é que o avanço que a gente teve em termos de redução da desigualdade nos últimos 10, 15 anos foi muito movido por uma melhora do mercado de trabalho, mais do que por termos enfrentado, digamos, as estruturas institucionais da sociedade brasileira que fazem com que os ricos se apropriem de uma renda infinitamente maior do que as pessoas mais pobres. Então foi porque a gente teve ao longo de aí, mais de 10 anos uma redução contínua do desemprego, uma contínua formalização do mercado de trabalho, ou seja, mais gente conseguindo carteira assinada e, portanto, a renda dos trabalhadores e das trabalhadoras mais pobres subindo acima da renda média da economia, uma política ativa de valorização do salário mínimo, toda essa combinação de fatores que ajudaram a ter uma melhora significativa do mercado de trabalho foram, digamos, o determinante principal que fez com que a desigualdade salarial, acima de tudo, caísse até 2014. E o que a gente está vendo no Brasil hoje é uma deterioração, uma piora rapidíssima, espantosa do mercado de trabalho, que agora talvez comece a reverter muito vagarosamente, mas a gente viu um derretimento do mercado de trabalho brutal nos últimos 2 anos. Que o estrago ele é muito mais rápido nesse sentido do que os ganhos, né? Os ganhos agora que o governo
começa a cinicamente celebrar em termos de criação de empregos, são quase todos de criação de empregos no setor informal, ou seja, sem carteira assinada, sem os ganhos do último período. Aquilo que a gente ganhou, a gente está perdendo muito rapidamente por essas políticas adotadas que levaram o Brasil a uma crise econômica sem precedentes. O que vale a pena a gente falar é que teve algumas mudanças, isso é importante, nesse último período, que enfrentaram um pouco alguns determinantes mais estruturais das nossas desigualdades, para além do mercado de trabalho. Então, por exemplo, a regulamentação do trabalho doméstico, que é uma ocupação que atinge desproporcionalmente as mulheres brasileiras, essa regulamentação foi importante para melhorar um pouco a renda desse setor muito grande do nosso mercado de trabalho. As políticas de ação afirmativa, principalmente as cotas nas universidades, dando acesso aos negros e aos autodeclarados pardos, isso também colabora um pouco para a redução das desigualdades entre brancos e negros. Mas a gente não mexeu, talvez, na estrutura central que mantém os ricos se apropriando desproporcionalmente da riqueza nacional, que é a estrutura tributária. E justamente é por não mexer que, assim, em linhas gerais, então, o que acontece é que nessa pirâmide aí teve essa melhoria aí no mercado de trabalho, né, por consequência na renda, né, no salário, mas o topo ali da pirâmide, ou seja, os mais ricos ficaram ainda mais ricos, né, Rafael? Exatamente. Eu acho que essa análise que o professor traz é a análise que a gente tenta traduzir no relatório, de que a só valorização e as políticas trabalhistas são importantes, mas só a valorização do trabalho no Brasil não são suficientes. É necessário mexer nas estruturas de redistribuição de renda. O Brasil, comparado com outros países do mundo, tem uma carga tributária de país rico. Ela está abaixo da média dos países da OCDE, mas ele está acima, digamos assim, de vários países latino-americanos. A gente tem uma carga tributária que permite ao Estado arrecadar um recurso substancial. Só que na hora de repassar esse recurso, a forma com a qual a gente arrecada, né, para começar de largada, é uma forma injusta. Em geral, a gente joga a carga muito mais em cima das pessoas de renda mais baixa e em cima da classe média. A classe média no Brasil paga muito imposto, né? Tem razão de estar insatisfeita com o que recebe de volta e com a quantidade de impostos que pagam, seja porque são retidos na fonte, seja porque pagam indiretamente nos produtos e serviços que contrata. Então, essa excessiva carga de impostos nas classes mais baixas e na classe média faz com que a estrutura tributária no Brasil realmente seja muito injusta, né? O topo, pelo outro lado, paga muito pouco imposto. Vou chamar vou aproveitar vocês começaram a falar dessa questão dos impostos. Nós temos aí justamente uma notinha para explicar essa situação aí, né? Falando que, na verdade, a tributação é injusta, cobrando mais de quem ganha menos. Nós vamos ver aí para comentar. 2 trilhões de reais. Dinheiro para país desenvolvido nenhum botar defeito. Mas essa é a arrecadação de impostos do Brasil no ano passado. Mais de 30% do produto interno bruto. Ao todo, são mais de 60 tributos. Os brasileiros precisam trabalhar mais de 5 meses, 153 dias por ano só para pagar impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E o mais injusto, quem ganha menos, paga mais. Quer ver? Uma família com renda de 2 salários mínimos por mês gasta 46% com tributos embutidos nas compras. Conta de água, luz, supermercado, transporte. Uma família com renda de mais de 25 salários reverte para os tributos das contas 18%. Pois é, né? O que chama atenção aí, que a questão, então, né, é olhar não para a tributação alta, mas para uma tributação que é injusta, né, professor? Sem dúvida, isso é muito importante, porque muitas vezes esse discurso de que a carga tributária é muito alta, que de fato pode ter um fundo de verdade para a população mais pobre, que de fato paga muitos impostos, é um discurso que serve para travar a discussão sobre reforma tributária. É um discurso que é colocado para falar, não podemos mexer nos impostos porque a gente vai dar mais dinheiro para esse governo que gasta tão mal. Então, o decisivo é a gente começar a olhar para a distribuição da carga tributária, não o nível dela, para o fato de que os pobres têm uma carga tributária muito alta, enquanto os ricos têm uma carga tributária mais baixa. Um dado muito relevante
que a Oxfam trouxe no relatório é justamente, que é um dado que já tinha sido calculado antes por pesquisadores do IPEA, como o Sérgio Gobetti e o Rodrigo Orair, é o dado da alíquota efetiva de imposto, ou seja, a taxa efetiva de imposto paga por cada faixa da população. Isso, como o Rafael mostrou, esse dado mostra claramente que a alíquota de imposto vai subindo à medida que sobe a renda das pessoas, ou seja, quanto mais rico você paga, mais imposto, até um determinado ponto. E daí, para os mais ricos mesmo, a alíquota cai. Talvez uma forma de explicar isso que seja interessante é o seguinte: tem um discurso comum sobre os governos, os últimos 3 governos, que fala que os ganhos sociais dos últimos 3 governos significou incluir os pobres no orçamento, certo? O aumento dos gastos com saúde pública, com educação pública, com o Bolsa Família, com a aposentadoria rural, esses gastos que têm um efeito redistributivo muito grande, esses gastos significaram incluir os pobres no orçamento. O problema é que esse orçamento é tributado e arrecadado basicamente dos próprios pobres. Então, estão sendo tirados deles para devolver para eles. O que a gente precisa para redistribuir renda de verdade na sociedade brasileira é incluir os pobres no orçamento, mas arrecadar esse orçamento de quem ganha muito e paga pouco. Quer ver um exemplo bem, acho que prático, assim, de um nome que as pessoas têm ouvido bastante, né? O empresário Joesley Batista, que é o pivô desse enorme escândalo aí de corrupção. Ele pagou menos de 1% de impostos sobre os ganhos obtidos aí com as suas empresas, né? Esse é um bom exemplo, né, para aproximar das pessoas. Esse é um bom exemplo. Obviamente, não necessariamente relacionado a isso, a reportagem mostrou o impostômetro, mas o Simprofaz tem um cálculo que é também interessante, que é o sonegômetro, que é a quantidade de impostos que não são arrecadados, porque existem várias formas de você evitar pagamento de impostos. Existem formas legais, que são os chamados planejamentos tributários, a elisão fiscal. Todos os super ricos têm acesso a escritórios, os maiores especialistas nisso. E existem formas que são ilegais, que simplesmente você não paga o imposto, você sonega. Em geral, quem está no topo da renda brasileira paga muito pouco imposto oficialmente, porque as alíquotas efetivas são baixas, mas também eles têm meios, tanto legais quanto ilegais, de evitar o pagamento de impostos. E isso é um problema para o financiamento do Estado, como disse o professor. Antes de passar para o professor, vou ler, tem muita gente participando aqui da nossa conversa, né? O Diogo Roger, ele diz assim: não precisa acabar com os mais ricos e sim enriquecer os mais pobres. O Renato Orbit, ele fala: quando neste país será cobrado impostos sobre fortunas? Acho que nunca, ele coloca assim, não tem essa expectativa. O Zial Estevão, ele fala: falta esclarecer a carga de imposto sobre a população. Falta esclarecer a carga de imposto sobre a população também, professor. Então, acho que entrando nesse debate sobre a distribuição da carga tributária, sobre impostos sobre grandes fortunas, sobre todas as alternativas disponíveis, acho que um gancho importante da sua menção ao Joesley Batista é a questão da isenção sobre lucros e dividendos, porque isso é algo que muito claramente diferencia a grande maioria da população brasileira e os super ricos. A grande maioria da população brasileira tem a maior parte da sua renda na forma de salário. São trabalhadores e trabalhadoras que são empregados em algum lugar e recebem um salário. Quando você chega nos super ricos, os super ricos podem até ganhar salários muito altos, mas a maior parte da renda dos super ricos é apropriada na forma de lucros e dividendos, na forma de lucros obtidos nas empresas das quais eles são proprietários. E esses lucros e dividendos, a distribuição dos lucros e dividendos para as pessoas físicas, desde 1995, é isenta de impostos no Brasil. Como gostam de enfatizar o Orair e o Gobetti, os pesquisadores do IPEA, isso torna o Brasil essa verdadeira jabuticaba brasileira. São pouquíssimos países no mundo que isentam completamente lucros e dividendos distribuídos de impostos. Então, a gente paga imposto sobre salário nas suas diferentes faixas, 7,5%, 15%, 22,5%, e se você ganha lucro da sua empresa, você não paga nada de salário. Isso que explica, em parte, por que os super ricos, e aí o caso da JBS é um caso particular, tenham pago tão poucos impostos. É importante taxar grandes fortunas, sem dúvida. É importante a gente reconhecer que as heranças são muito pouco taxadas no Brasil, sem dúvida alguma.
talvez faria sentido faixas adicionais no imposto de renda, verdade. Mas se tem uma política que é a mais importante de todas para a gente tornar o nosso sistema tributário mais progressivo, é reinstituir tributação sobre lucros e dividendos. Afeta pouquíssimas pessoas, são de fato só o topo da distribuição, são as pessoas que ganham lucros e dividendos numa quantidade considerável, tira um monte de distorções, a chamada pejotização, a pessoa ser levada a virar uma pessoa jurídica em vez de receber por pessoa física. Essa distorção é desfeita com essa reinstituição, parcialmente pelo menos, desse imposto, e tornaria o nosso sistema tributário muito mais justo. Pois é, há quanto tempo, né, nós falamos sobre esse assunto, a solução aí os especialistas dão? Falta vontade política? O que falta para mudar isso? Eu acho que existe Quanto os nossos governantes se debruçam e olham para esse que é o foco, né? Seria a solução? Eu acho que existe um desafio em relação à reforma tributária no Brasil, que é a diversidade de mudanças que se pleiteiam dentro dessa arena. Então, por exemplo, a distribuição da carga tributária na sociedade, isso é muito importante, isso é fundamental. Do ponto de vista das desigualdades, isso é uma das principais políticas a serem tocadas. A simplificação da carga, hoje as empresas gastam muito recursos humanos para poder dar conta de cumprir com as suas obrigações, etc. Existe uma guerra fiscal no Brasil que não é saudável e existe um problema de governos estaduais que não querem abrir mão da sua capacidade de baixar alíquotas para atrair investimento. Então, eu acho que essa equação ela realmente é muito difícil. A gente, via de regra, o que precisa é tirar esse debate de uma sala de especialistas e debater na sociedade, porque a questão tributária não é uma questão de especialistas no tema só. Acho que, obviamente, é importante ter especialistas para a gente trabalhar engenharias tributárias que funcionem, um Estado que consiga se financiar, etc. Mas esse é um debate que tem que ser feito com todo mundo. E a gente sair dessa definição confortável e até simplista demais, que nos foi vendida, de que o brasileiro paga muito imposto, eu quero menos imposto, ponto final. Não. Vamos não vilanizar o imposto. O imposto é necessário porque ele financia um Estado que atende uma parte gigantesca da sociedade que precisa, sim, de serviço público de saúde, serviço de educação, assistência social, etc. Então, acho que esse é o debate que a gente tem que... Justamente para aproximar essa história das pessoas, será que elas têm a consciência de que isso, né, essa desigualdade toda atinge a cada um de nós, a cada pessoa na sociedade? Quais são as consequências disso na prática? Então, acho que... Porque às vezes você fala com a população, eu não tô ali nesse topo, então eu não sou esse mais rico, né? Mas atinge, sim, o seu dia a dia, né? Tem consequências muito diretas, né? A gente discute muito desigualdade de renda e de patrimônio, de riqueza, mas desigualdades têm que ser tratadas no plural, né? As desigualdades são as desigualdades de gênero, de raça, de condição de saúde, todos esses tipos de desigualdade. Um dado que a gente costuma discutir muito, que também tá no relatório, é o dado da expectativa de vida por bairro da cidade de São Paulo, em São Paulo. Então, se você pega o metrô, sei lá, na linha azul ou na linha vermelha e sai do centro expandido para os bairros mais distantes na Zona Leste ou na Zona Sul, você vai ter uma queda expressiva da expectativa de vida. Ou seja, as pessoas que moram no centro expandido, com acesso à educação de maior qualidade, saúde de maior qualidade, com uma renda maior que permite uma alimentação mais saudável, vão ter uma expectativa de vida, vão viver muito mais anos do que as pessoas que estão nos bairros mais pobres, com menos serviços públicos, com os postos de saúde, as escolas com mais problemas de atendimento e assim por diante. Então, é um debate muito presente. Agora, por que isso não avança? Eu acho que a gente tem que colocar duas questões que são muito importantes, a meu ver. Uma delas é o seguinte, como o Rafael falou, do ponto de vista do parlamento, o debate na política partidária convencional sobre reforma tributária há muitos anos, talvez há 20 anos, é focado quase que exclusivamente no problema da guerra fiscal, reforma do ICMS, reforma do PIS/COFINS, impostos que têm um monte de distorções e de fato precisariam mudar. Só que esse debate é muito difícil porque, em geral, ele trava na questão do regime federativo. Que estado que vai perder, que estado que vai ganhar e assim por diante. Talvez a gente tenha que deixar um pouco de lado, temporariamente, essa pauta para se focar na questão da progressividade do sistema tributário. Olhar para
para os impostos de renda e de patrimônio que poderiam tornar o nosso sistema tributário mais progressivo, cobrando dos mais ricos, e desonerar os impostos indiretos que caem desproporcionalmente sobre os mais pobres. Esse debate é mais fácil de fazer. Esse debate não vai levar a problemas e a, digamos, divergências entre os estados do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste. Esse debate é um debate que beneficiaria a grande maioria da população e tornaria simplesmente o custo tributário mais alto para as pessoas que, de fato, têm uma renda muito elevada. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre como tem aumentado o abismo da desigualdade em nosso país. E para entender como chegamos a esse quadro, nós recebemos o cientista político Rafael Jorges, coordenador de campanhas da organização Oxfam Brasil, e o professor Fernando Rujitsky, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Acho que vale a pena colocarmos aqui que há espaço para todos na sociedade, né? Para os ricos não é por causa disso que vão deixar de ser ricos, né? E não há problema nenhum em ter também essa quantidade de dinheiro. E tem comentário chegando nesse sentido até. O Fernando Teixeira, ele pergunta, os 5% são os culpados pelas desgraças do mundo, então deveriam doar seus salários e ajudar a resolver esse problema, Rafael? Não é uma questão de caridade, eu acho que não resolveria. Eu acho que o importante é que o sistema... A institucionalidade no Brasil funciona de maneira a redistribuir renda. O Brasil é um dos piores países do mundo em desigualdades. Então, dizer que os mais pobres só têm que enriquecer e os mais ricos não tem, que a gente não tem que mexer no status quo de como eles estão, acho que é um pouco irrealista. O Brasil está numa condição muito ruim nessa disputa. A gente tem um PIB per capita, na verdade uma renda per capita muito alta para o tamanho de pobres que a gente tem. São 16 milhões de pessoas pobres no Brasil hoje, num país que é muito rico. Então, essa questão não se soluciona só... essas pessoas que estão com essas 16 milhões de pessoas pobres não estão abaixo da linha da pobreza por falta de mérito ou porque não trabalharam arduamente o suficiente para poder... E quando nós falamos nisso, essa linha da pobreza é menos de $2 por dia? É essa comparação que você faz, não é? A atualização do Banco Mundial é $1,90 por dia por pessoa. $1,90 por dia. Essa e ainda é uma linha de pobreza bastante pouco ambiciosa, né? Porque se a pessoa ganha um pouquinho mais que isso, ela já não é considerada pobre, apesar de ter uma renda muito baixa. Então, considerando essa linha, o Brasil tem muitos pobres hoje ainda. Isso não é um problema só de doação ou de que os mais ricos deveriam doar seu salário. Acho que existe um funcionamento da sociedade que precisa ser revisto em alguns aspectos, de forma que a gente não tenha 16 milhões de pessoas abaixo, que ganham menos de $1,90 por dia. Então... E é muito importante esse debate para a gente ter claro que não se trata de punir o sucesso ou algo do tipo. É preciso entender que uma parte da riqueza das pessoas mais ricas é ativamente promovido pelas injustiças das nossas instituições. Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? Quando, em qualquer sociedade do mundo, há um acordo que as pessoas vão contribuir coletivamente, cooperativamente, para financiar um sistema de educação e um sistema de saúde para a sociedade como um todo. Agora, quando as camadas intermediárias e os mais pobres pagam um monte de imposto para financiar o sistema de educação e de saúde e os mais ricos pagam menos imposto, o que eles fazem com o que sobra? Eles colocam em aplicações financeiras que rendem um retorno altíssimo e se tornam mais ricos no período seguinte. Então, não é que eles são ricos porque eles são muito bem-sucedidos e, portanto, têm salários altíssimos. Eles são ricos porque eles não estão contribuindo, como todos os outros, com a construção coletiva dos nossos serviços públicos e, portanto, eles conseguem poupar mais e ter rendimentos financeiros ao longo do tempo. Ou seja, uma riqueza que vai se acumulando sozinha porque não é taxada. E um exemplo interessante, bem concreto desse problema foi a tentativa do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em 2013, salvo engano, revisar a Planta Geral de Valores para revisar a cobrança de IPTU, o Imposto sobre Residência na cidade de São Paulo.
sobre territorial urbano, né? A ideia da mudança do IPTU proposta em 2013 era justamente tornar ele um pouco mais progressivo, de aumentar a faixa de isenção nos bairros mais pobres e aumentar a alíquota cobrada nos bairros mais ricos e além de, enfim, revisar o valor dos imóveis para se adequar à elevação dos preços que tinha ocorrido. Essa mudança tributária, que é, de um lado, obrigatória por lei e de outros, razoável, ela foi bloqueada por uma ação judicial promovida pelo PSDB, pela Fiesp e acatada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a gente tem que dar nome aos bois. As pessoas que estão, digamos, bloqueando o debate de um sistema mais progressivo, nesse caso específico, foi o PSDB, a Fiesp e o Tribunal de Justiça de São Paulo, sem isentar a culpa de um partido que ficou 13 anos no poder e também não conseguiu mexer a sério no nosso sistema tributário. Infelizmente, tem tanta coisa aqui para falar, está chegando ao final, mas eu queria só comentar um outro recorte importante aí, né, desse estudo, falando da desigualdade racial também, né, Rafael? 80% das pessoas negras ganham até 2 salários mínimos. Nós estamos falando aí de metade da população, né? Quer dizer, é como dividir aí a nossa sociedade em dois, né, em duas classes. Isso, né? Cidadão de primeira e segunda classe, né? Cidadão de primeira e segunda classe. Eu acho que as mulheres conseguiram, até por conta da sua inserção no mercado de trabalho, crescer a sua renda relativa em relação a homens ao longo do tempo. Ainda está numa situação muito distante. A Oxfam calcula que em 2047 vai ter a equiparação de renda média entre mulheres e homens. Só que a população negra está numa situação muito mais dramática, até porque entre 2011 e 2015 houve uma espécie de estagnação da relação entre renda dos negros e renda de brancos. Apesar de um crescimento, se a gente considera os últimos 40 anos, se a gente manter a tendência recente, tendência dos últimos 20 anos, os negros só vão equiparar a renda com brancos 2 séculos depois da abolição da escravatura, o que é um absurdo. Hoje, um negro no Brasil ganha 52% do que ganha um branco, em média. É um dado chocante. Está terminando nosso tempo aqui, infelizmente, um recadinho final sobre esse nosso assunto, professor. Acho que é muito importante. Chamar a atenção das pessoas do quanto é importante, sim. É muito importante esse debate, a gente já enfatizou isso em vários outros momentos, mas acho que é preciso deixar claro que a verdadeira crise pela qual o Brasil está passando é uma crise de desigualdades. É um país com uma desigualdade extrema, uma das desigualdades mais elevadas do mundo, que muito moderadamente foi reduzida nos últimos 15 anos e agora estamos com o risco de que ela volte a subir. Eu acho que tem que pensar nisso, chamar a atenção aí para a desigualdade até na questão da saúde, mas aí não tem acesso à educação, não tem acesso ao mercado de trabalho, que cai numa outra ponta também, na questão da violência que todos né, reclamam tanto disso, mas que também está relacionado, né, Rafael? Com certeza. Acho que o que é importante a gente saber é que desigualdade, ela não é natural. A desigualdade, ela é inventada. Ela é produto de opções políticas que governos tomaram ao longo de décadas e ao longo da sua história. E o Brasil pode mudar o jogo daqui para frente se a gente, como sociedade, se mobilizar para que novas opções sejam tomadas para uma sociedade mais justa. Sem dúvida. Muito obrigada pela participação de vocês, por ajudarem a esclarecer esses pontos aí tão importantes. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado. E muito obrigada também pela sua companhia, sua participação e até a próxima.